Olá, alunos, professora Simone. Hoje nós vamos dar, então, continuidade ao módulo 2, processo inflamatório, vamos para a parte 3, onde nós falaremos agora sobre os critérios citológicos da inflamação, ou seja, quais alterações são vistas nas células que sugerem ou indicam a presença de um processo inflamatório no trato genital feminino, tá? Então, nós vamos ver alterações celulares a nível de núcleo e a nível de citoplasma, tá? Então, a gente vai separar as alterações citológicas em citoplasma e núcleo para facilitar o aprendizado. Essa, então, é a nossa última aula de processo inflamatório e então, até aqui, que é a matéria para prova, para a nossa primeira prova teórica, né? Nossa prova teórica 1. Bom, processo inflamatório, então, a gente sabe que o objetivo primordial da citologia cérvico-vaginal é detectar lesões pré-cancerosas, né, no colo do útero. Não é nem detectar o útero, muito menos fazer diagnóstico de processo inflamatório. Tá? O objetivo da citologia, do Papa Nicolau é detectar lesões pré-malignas. Nós já falamos sobre isso, mas esse método possibilita reconhecer e avaliar a intensidade de processos inflamatórios. Então, a gente vai visualizar isso também, né? Em muitas dessas condições, ainda é possível estabelecer qual é o agente que está causando esse processo inflamatório, se a cândida está presente, ou se o tricomonas. De novo, apesar de não ser o objetivo da citologia, a gente consegue fazer isso. Então, a aula de hoje, nós já vimos os principais agentes associados ao processo inflamatório na região cérvico-vaginal, e hoje nós vamos ver como a célula se apresenta para indicar que aquele patógeno está causando uma alteração na célula, está agredindo o tecido, o epitélio, de forma a ele reagir com determinadas características, sinais nas células que vão indicar isso. Então, a gente, obviamente, tem um exudato inflamatório. Então, se a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter, então, o epitélio representado ali, junto com as células, nós vamos ter, então, leucócitos polimorfos nucleares, do tipo neutrófilos, ou piócitos, né, que são os leucócitos degenerados, além de estiócitos, bactérias, que pode recobrir a área, as células que a gente está querendo buscar as características citológicas e vai impossibilitar essa visualização. Então, dependendo da intensidade do exudato inflamatório, se for muitos leucócitos, a quantidade for muito grande, ele está cobrindo as células, prejudica, então, que eu consiga analisar com detalhes como está a cromatina, como está o citoplasma, as bordas citoplasmáticas, o contorno do núcleo, as características morfotintoriais, ou seja, a coloração da célula. Então, isso tudo é o que eu quero visualizar na citologia. Mas se tiver muito leucócito em cima, eu não consigo visualizar, assim como hemácias também, né? Então, nesses casos de exudato inflamatório, é imperativo repetir o exame após o tratamento da infecção. Então, o médico vai primeiro tratar com um antibiótico, um antifúngico, dependendo do que sair lá na microbiologia, né, da secreção vaginal, ele vai tratar essa infecção, depois vai colher outro preventivo, tá? Então, porque, de novo, o objetivo da citologia é buscar lesões pré-malignas, e se a inflamação está prejudicando, este seria um critério de exclusão da amostra pela intensa quantidade de exudato. Mas o exudato, ele vai estar presente, claro que vai variar um pouco a intensidade disso, né? E um pouco de exudato é até esperado pelo processo inflamatório. Então, hemácias também, elas podem estar bem ou mal conservadas, ou seja, íntegras ou destruídas.
elas são particularmente presentes nas infecções por tricomonas vaginalis, você vai ver bastante hemácia. Pacientes idosas também são mais suscetíveis a sangramento devido à atrofia do epitélio. O epitélio está mais sensível, né? O epitélio atrófico é mais sensível do que o epitélio trófico, aquele que tem a célula intermediária, superficial, que obviamente são as células das camadas mais externas que protegem o epitélio. E obviamente que as células da camada profunda são células mais sensíveis, assim como as células glandulares são sensíveis, porque não é normal que elas estejam presentes no epitélio, né? Já é uma situação de resposta hormonal, onde você tem deficiência do hormônio, dos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, que vão estar repercutindo num epitélio que não se diferencia. Então, essas células vão ser mais sensíveis, né? Então, esse epitélio vai estar mais suscetível a lesões. E aí, claro, ele é vascularizado e aí cursa, então, com presença de hemácias no esfregaço. Às vezes, também, essa hemácia pode vir da coleta, machuca um pouquinho na hora da coleta, ou do processo menstrual, mas não é indicado coletar preventivo no período próximo à menstruação, tá? Outra coisa são as alterações de padrão citológico. O que é isso, alteração de padrão citológico? Corresponde à mudança no predomínio do tipo de celular esperado para a idade da paciente, né? Assim, o encontro de numerosas células parabasais em mulheres na idade reprodutiva é anormal, porque uma mulher na idade reprodutiva está sob os efeitos hormonais e ela vai ter células intermediárias e superficiais, né? Em resposta ao estrogênio e à progesterona. Grande quantidade de células parabasais da camada profunda não é normal em um paciente em idade reprodutiva. Pode ser resultante, por exemplo, de erosão ou de uma ulceração do epitélio devido a um processo inflamatório. Também pode indicar isso, tá? Então, alterações no padrão citológico é você ter diferentes tipos celulares que não são esperados para aquela idade e para aquele momento lá do ciclo, tá? E podem estar associados a processo inflamatório. Outra coisa são degenerações celulares. O que é isso? São processos inflamatórios mais significativos que levam a alterações no núcleo. Aí o núcleo vai degenerar, é como se fosse um processo de morte celular em resposta ao processo inflamatório. E essas alterações degenerativas, elas iniciam no núcleo e elas têm uma sequência. Elas começam com uma picnose, tumefação, cariorrex, cariólise, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas elas indicam, então, uma degeneração em resposta ao processo inflamatório. Claro que as células normalmente também sofrem degeneração pela morte por apoptose, pelo tempo de vida da célula, mas aqui você vai ver a degeneração associada a um processo inflamatório. Bom, e a inflamação, então, ela é a reação do tecido, a resposta que o epitélio vai dar, né, a uma agressão. Então, você tem a presença de um patógeno, por exemplo, de um micro-organismo que pode estar se replicando ali dentro, e aí o tecido vai reagir a ele com um processo inflamatório, né? Então, os tecidos reagem às agressões, por exemplo, traumatismo mecânico, né, mesmo, ou infecções, agentes químicos, radioativos, etc. Então, não só a presença de um micro-organismo, pode ser um tratamento de radioterapia, pode ser um tratamento químico, uso de sabonetes, cremes, né, pode agredir, ou até mesmo trauma, né, pode agredir a região e levar a um processo inflamatório. Então, nem sempre o processo inflamatório você vai identificar o agente causal.
Porque se não for um micro-organismo, não tem como você saber. Às vezes você pode ver todos os critérios de processo inflamatório, citológicos, né, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Você vai visualizar os critérios, mas não visualiza nenhum micro-organismo que possa estar causando isso. Pode acontecer, tá? Porque a única agressão que leva ao processo inflamatório não é só o micro-organismo. Nós temos vários outros tipos de agressões. Então, os tecidos vão reagir a essas diferentes agressões com a reação inflamatória exudativa, onde se pode observar, então, os leucócitos, estiócitos, hemácias e o fenômeno de necrose, como eu falei para vocês, que é a degeneração celular. Então, você vai ter esse exudato inflamatório e uma degeneração das células, né? Claro que de acordo com o nível, a intensidade desse processo inflamatório, se ele é agudo, se ele é crônico, se ele é uma reação com uma intensidade muito grande, então vai variar o que você vai visualizar, vai depender da intensidade desse processo. Os polimorfos nucleares podem ser numerosos, isolados ou aglomerados. Os linfócitos são mais frequentes nas lesões crônicas. Plasmócitos são raros, até pelo mecanismo, né, da função dos plasmócitos. A presença de macrófagos, por suas vezes, multinucleados e contendo fragmentos celulares fagocitados, ou seja, vacuolização com inclusão. Por quê? Porque os macrófagos são células fagocíticas que estão associadas à limpeza, à tentativa do tecido de combater a infecção, né? Mas os macrófagos, eles vão aparecer frequentemente nas infecções crônicas, porque normalmente nas agudas, nas mais assim, só o macrófago, só os polimorfos já conseguem fazer a fagocitose. Então, o macrófago é chamado numa etapa em que a inflamação não tá combatendo o processo inflamatório, o agente fisiológico, e ele chama os amigos, os colegas, para ajudar. Então, os macrófagos entram numa segunda etapa. Então, a gente costuma dizer que os macrófagos, principalmente multinucleares, macrófagos gigantes, vão estar associados a processo inflamatório crônico. Tá? É difícil de tratar, ou etc. A presença de hemácias, nós já falamos, pode ser então bem conservadas ou elas podem estar lisadas. E pode acompanhar processo inflamatório, né? Quando existe um processo inflamatório, a mucosa ela fica, né? Nós temos calor, rubor e dor, é o característica da inflamação. Então, você vai ter uma maior vascularização na área para chegar mais sangue, trazendo as células imunes, né? Os leucócitos, para combater esse processo. Então, você tem realmente uma maior vascularização, então a mucosa, tanto atrófica ou a congesta, devido ao processo inflamatório, vai sangrar com maior facilidade. Tá? Então, os principais critérios citológicos de inflamação em relação ao citoplasma são pseudoeosinofilia, metacromasia ou onfofilia, formas bizarras, ou seja, as células elas perdem a sua forma característica, por exemplo, as células intermediárias e superficiais têm a forma poligonal, as basais têm as parabasais mais ovaladas, as células endocervicais são colunares, esse é o padrão normal de forma celular das células. Entretanto, elas começam a assumir uma forma mais ameboide, mais ingirino, mais raquete, fibra, mais alongada. Mas isso é muito comum também no câncer, tá? Só que lá o núcleo também vai estar alterado. Aqui você tem uma certa preservação do núcleo. Então, você pode ver células, pleomorfismo, alterações de tamanho e de forma, mas desde que o núcleo esteja preservado. Se não tiver, já pode indicar não só um processo inflamatório, tá? Então, é o nível da alteração que vai dizer se está falando a favor de um processo inflamatório ou de uma lesão mais intensa. Halo perinuclear é um contorno claro em torno do núcleo,
É muito característico com a presença de tricomonas, tá? Então, quando tem halo perinuclear, a gente busca a presença de tricomonas, porque normalmente os dois coincidem. E, obviamente, a gente busca Leptotrix, porque o Leptotrix também está presente junto com o tricomonas, muitas vezes, né? E aqui o halo a gente diz que não é para confundir com coilocitose. Coilocitose a gente vai ver lá é a alteração citopática compatível com a presença do HPV. Mas a gente ainda não viu, a gente vai ver depois da nossa prova, tá? Eu vou mostrar todas essas alterações já para vocês. Dobramento de borda citoplasmática em célula profunda. Por quê? Porque as células que têm a capacidade de dobrar suas bordas citoplasmáticas são células intermediárias e superficiais, né? Elas têm essa característica e isso é normal. Entretanto, células basais e parabasais não dobram o seu citoplasma, as bordas. Quando isso acontece, é um critério de inflamação, tá? Vacuolização citoplasmática, bem o que está aparecendo aqui, essas células têm vacúolos no seu citoplasma, que pode ser, obviamente, fagocitose, mas aqui no processo inflamatório está mais associado ao desequilíbrio em água. Então, começa o núcleo perder a água para o citoplasma e a água no seu citoplasma vai ficar na forma de vacúolos. Mas a gente também já vai falar melhor sobre isso, tá? E a ceratinização, ou seja, nós sabemos que as células, principalmente, né, o epitélio escamoso estratificado da ectocervix, ele é não queratinizante, ou seja, ele não produz queratina. Entretanto, essas células podem se diferenciar e produzir queratina. É uma diferenciação em resposta a uma agressão. Pode ser em resposta a um processo inflamatório crônico, as células escamosas passam a ceratinizar. E aí, no Papa Nicolau, elas se coram de laranja, porque a queratina é uma proteína que se cora de laranja, tá? E também está presente, é muito comum junto com o HPV, vocês vão ver, tá? A paraqueratose e a hiperqueratose junto associada ao HPV, até um critério para a presença de HPV, sugestivo para a presença do HPV, porque eu não vou ver o vírus, lembra? Eu vou ver critérios porque o vírus é muito pequeno, diferente que eu vejo uma cândida, eu vejo um tricomonas, mas vírus nenhum eu vou ver, nem o HPV, nem o citomegalovírus e nem o CMV. Todos eles eu vou ver células que indicam a presença dele. A gente viu na aula passada que o herpes simples, a gente vê a célula de Tizanck. No HPV, a gente vai ver a coelocitose. Professora, por que a senhora não deu HPV na aula passada? Porque a HPV não está associada a processo inflamatório. Herpes simples está, citomegalovírus sim, mas HPV não. HPV, quando presente na citologia cérvico-vaginal, ele já indica lesão pré-maligna, tá? Mas a gente vai falar então de novo, depois da nossa prova, nosso módulo 3, que a gente vai entrar em alterações intraepiteliais pré-malignas, que é a LCIL e a HCIL. Bom, vamos falar um pouquinho agora de cada um dos mais importantes aqui, tá? Então, pseudoeosinofilia. O que o nome diz? Eosinofilia, a célula se cora de rosa. Pseudo é porque é falso. O que é o normal? Vamos lembrar o que é o normal. O normal é que as células da camada profunda, basal para basal, sejam basofílicas. As células intermediárias são células basofílicas. E as células superficiais, elas podem ser basofílicas ou eosinofílicas, tá? Isso é o normal. Então, se eu falo que é uma falsa eosinofilia e eu visualizar uma célula superficial eosinofílica, isso é falso? Não, é normal, ela pode ser eosinofílica. Inclusive, ela é eosinofílica. Às vezes, a gente visualiza basofílica porque ela está no processo de transição para a eosinofilia. Mas o normal da célula superficial é ser eosinofílica.
Mas e as células intermediárias? Células intermediárias não. O normal das células intermediárias é elas serem basofílicas. Então, quando eu visualizo uma célula escamosa, o núcleo aqui, ó, de intermediária, eosinofílica, ou seja, rosa, isso é uma falsa eosinofilia. Essas células era para ser azulzinha. Então, se não for um erro de técnica de coloração, né, tem que ter todo esse cuidado, se a coloração está sendo feita direitinho, o pH das soluções, tudo isso. Se tudo isso estiver padronizado e você visualizar células intermediárias eosinofílicas, é um critério de inflamação que a gente chama de pseudoeosinofilia, tá? Olha aí. E aqui a gente já até suspeita que seja mesmo, porque, ó, tem até cândida ali, ó, os poros de cândida. Tem exudato inflamatório, bastante polimorfo nuclear, tem vacuolização citoplasmática aqui, tem halo perinuclear, espaço claro em torno do núcleo, e tem a pseudoeosinofilia, ou seja, o citoplasma da célula intermediária está eosinofílico, tá? Então, aqui também tem bastante leucócito, então, provavelmente é um processo inflamatório, sim, tá? Então, esse é um critério. Só que a gente não fecha o laudo como processo inflamatório quando vê só um critério. A gente tem que ver pelo menos 3 de todos esses que a gente vai falar, de citoplasma e de núcleo. A gente tem que achar 3. Se a gente achar 3, a gente já coloca como processo inflamatório. Aqui, só nessa lâmina já tem, nessa imagem já tem 3, né? Vacuolização, halo perinuclear e a pseudoeosinofilia. E além do exudato inflamatório. Então, já é processo inflamatório, tá? Aqui, já tem um outro que eu ainda não falei para vocês, mas já vou falar. A ceratinização lá, o laranja é bem diferente do eosinofílico, tá? Então, aqui, já que não tá aparecendo, mas provavelmente essas células são ceratinizadas, e ceratinização é um critério de processo inflamatório, tá? Outro critério é a metacromasia, ou também chamada de anfofilia. As células adquirem dupla afinidade tintorial. Então, aqui tem uma célula intermediária corando de azul e rosa, ou seja, basofílica e eosinofílica, aqui também, ó. Azul lá, um pedaço azulado, outro pedaço aqui é rosa, aqui também, tá? Então, isso aqui indica um critério que a gente chama de metacromasia, tá? Então, essas células aqui têm metacromasia, tem um halo perinuclear, tá? Aqui tem metacromasia também, binucleação, a gente já vai ver que já é um critério em relação ao núcleo, por enquanto a gente está vendo em relação a citoplasma, mas antecipando o que apareceu aqui, binucleação também é um critério de inflamatório, tá? Então, devido a processos degenerativos ou inflamatórios, pode haver acúmulo de água no interior das células, resultando, então, numa distensão, vacuolização ou palidez do citoplasma, devido à diminuição na concentração das proteínas, porque se está saindo água do núcleo para o citoplasma, essa água está diluindo as proteínas do citoplasma e o citoplasma está ficando menos corado, tá? Mais pálido, tá? Então, esse é um critério também de processo inflamatório. Essas alterações das estruturas das proteínas que estão lá no citoplasma, elas que vão, então, representar esse caráter anfofílico, né? De dupla afinidade tintorial, corado simultaneamente de azul e rosa, ou até mesmo avermelhado, ou seja, pseudo-eosinofílico, tá? Então, isso tudo é em resposta, entendendo o processo inflamatório, em resposta a esse desequilíbrio, essa troca de água aqui, que vai levar, então, uma alteração das proteínas, diluindo elas e alterando a sua estrutura das proteínas que estão lá no citoplasma dessas células. Além da pseudoeosinofilia e da metacromasia, a gente pode ver, então, também, em relação à textura do citoplasma, a gente pode ver a vacuolização, que, como eu falei para vocês,
pode decorrer desse acúmulo anormal de água no citoplasma ou ainda devido à alteração na síntese, porque como você está acumulando muita água, a síntese proteica que ocorre no citoplasma também começa a ficar prejudicada, tá? Pela reação inflamatória. Ou ainda pode indicar, esses vacúolos, uma fagocitose de substância, muco, lipídio, leucócito, etc. Tá? Então, os vacúolos podem indicar ou desequilíbrio de acúmulo de água ou uma fagocitose. Tá? E eles também podem estar presentes, então, durante o tratamento de radioterapia. Só que vocês podem ver que esses vacúolos da radioterapia, aqui, alterações degenerativas associadas à radioterapia, o limite, a delimitação do vacúolo é bem feita, é como se fizesse até um contorno aqui. Esses não, ó. As bordas do vacúolo são bem apagadinhas. Então, isso é um indício de que esse vacúolo é de um processo inflamatório. E essa vacuolização citoplasmática é de um tratamento que a paciente provavelmente tinha um câncer e está fazendo radioterapia, tá? Então, é o efeito da radiação que pode causar isso aqui. Aí, nesse caso, a vacuolização... Mas é um processo inflamatório. Por quê? Porque a radioterapia, tá? É uma agressão e o tecido está reagindo a essa agressão na forma de um processo inflamatório, tá? Então, mas quando ele está assim, ele indica a radioterapia, provavelmente. Tá? Isso deve vir escrito no pedido do exame que a paciente está em processo de... Porque você faz a citologia em busca de células malignas, para ver se a radioterapia está destruindo mesmo as células malignas, tá? Bom, a forma da célula depende de sua função e ultraestruturalmente se deve à ação dos microtúbulos, né? Rigidez da membrana celular, viscosidade do citoplasma, tensão superficial, pressão exercidas pelas células vizinhas do tecido. Então, quando você tem uma desorganização, uma reação inflamatória, você perde essas características e pode levar, então, as células podem adquirir formas e tamanhos diferentes, tá? A gente sabe que as células do epitélio escamoso são células poligonais, né? E exercem uma função protetora por sua maior resistência ao atrito. Já as células endocervicais têm função secretória, então elas são células colunares, né? Tem uma altura e uma largura similar. Quer dizer, as células colunares têm uma altura maior que a largura, enquanto que as células escamosas, elas têm altura e largura mais ou menos igual, né? Não chegam a ser quadradas, são poligonais, mas elas têm essa mesma simetria. Bom, mas isso seria o esperado. Agora, em resposta a um processo inflamatório, você pode perder essa organização celular do tecido ali, e aí as células começam a se apresentar de tamanhos e de formas diferentes, né? Aqui tem uma célula superficial muito maior do que as outras superficiais perto dela aqui, ó. Então, um aumento do tamanho da célula, do citoplasma da célula. O núcleo está lá preservado do mesmo tamanho, né? Mas a célula tem um aumento do citoplasma. Ou aqui ela está mais alongada, né? Uma célula intermediária mais alongada, mas o núcleo está lá preservadinho. Então, o pleomorfismo celular, ele implica em que as células com variação de tamanho e forma, e ele muitas vezes pode já indicar um processo maligno, então tem que cuidar sempre. Ele está aqui como um critério de processo inflamatório, mas eu chamo atenção para a preservação do núcleo. Então, se você tem uma célula com alteração de forma e tamanho e núcleo com alterações celulares, ele fala mais a favor de uma neoplasia do que só de um processo inflamatório, tá?
De novo, aqui entra o que a gente falou, que é a intensidade do critério. Depende da intensidade dos critérios citológicos que estão aparecendo, que você vai pensar em diferentes diagnósticos. A ceratinização, então, é o que eu falei para vocês, né? As células aparecem com citoplasma laranja brilhante, que a gente chama de orangeofílico. São, portanto, queratinizada, porque essa coloração laranja indica que é a queratina que está se corando nessa intensidade, nessa tonalidade de cor. Muitas vezes lesões pré-cancerosas ou, como eu falei para vocês, o HPV, né? Lesão intraepitelial, LCIL e HCIL, ou ainda neoplasias, se apresentam com ceratinização. Na maioria das vezes, nós temos um carcinoma que é carcinoma escamoso queratinizante. Então, o que você vai ver como critério citológico do carcinoma escamoso queratinizante são polimorfismo, células em fibra e girino, laranja, queratinizada. É muito fácil de dar o diagnóstico, porque você não vê células poligonais, elas são todas alongadas e laranjas, como se fossem fibras ou girinos, forma do girino. Tá? Então, de novo, a ceratinização está aqui como critério de processo inflamatório, mas a gente tem que olhar o contexto inteiro. Tá? Então, normalmente a ceratinização ela indica um processo inflamatório crônico. Tá? Porque as células, como um mecanismo de defesa, passam a produzir queratina como uma barreira para o patógeno. Tá? Para tentar fazer que a célula se proteja, produzindo uma queratina que vai fazer uma impermeabilização ali. Ela meio que o citoplasma meio que solidifica pela presença da queratina. Como é que a gente vê o colo? Olha só, o colo fica todo esbranquiçado assim. Isso aqui é bem resistente, duro, tá? Por quê? Porque é queratina. É como se fosse o colo crescendo unha no colo, né? Que é a unha queratina. Então é uma proteína muito resistente. Ela é até uma proteína fibrosa, lá, que é associada a apoio e sustentação, né? E aí você vê isso como uma reação do tecido a um processo inflamatório crônico. Aqui já é um câncer, tá? Eu só botei para vocês verem as células ceratinizadas mesmo, mas olha, elas são bem alongadas. O núcleo tá alongado, hipercromático, tá contorno nuclear mal feito, não é bem redondinho, não é retinho. Isso são critérios já de malignidade. E a ceratinização aqui, tá? Mas essas aqui não, essas aqui são processos inflamatórios, porque não tá tão intenso, então você tem hemácias aqui no fundo, né? Leucócitos, células ceratinizadas. Essas células ceratinizadas, elas podem ter núcleo ou não, tá? Então, a disqueratose, a definição de disqueratose é ceratinização intracitoplasmática, anormal, ou seja, células epiteliais passam a produzir queratina. Isso é disqueratose, beleza. Essas células epiteliais ceratinizadas podem ter núcleo ou não. Aqui nós estamos vendo células escamosas sem núcleo, ceratinizado. E a gente chama isso de hiperqueratose. E quando as células estão com núcleo, chama paraqueratose. Então, existe uma diferença entre... É como se a disqueratose se dividisse em para e hiperqueratose, tá? Paraqueratose com núcleo, hiperqueratose é o que a gente chama de escamas, tá? São células sem núcleo. Aparece, às vezes, até um espaço aqui, ó, claro, que indica onde estava o núcleo antes. Então, a gente pode também chamar de células fantasmas. Tem um núcleo, quer dizer, núcleo fantasma. Parece que você vê que tinha núcleo, mas você não vê o núcleo mais, porque essa célula já degenerou, já perdeu o núcleo, e ela, por estar laranja, a gente chama de hiperqueratose.
indica então um processo inflamatório muito intenso. Seria essas células que estão na parte, no topo do epitélio, na parte externa, em contato com o meio exterior. Bom, em relação ao núcleo, as alterações celulares podem indicar necrose ou morte celular, aquilo que eu falei, lembra? Degeneração. A degeneração são critérios que levam à morte da célula, necrose, mas que começam no núcleo, começam com picnose, cariorrex, cariólise. Cariólise já é a lise, a destruição total do núcleo. Então o núcleo começa sua cromatina começa a condensar, fica picnótico, pequenininho e bem escuro, porque ela condensou totalmente. Aí, cariorrex é partição, ela parte, ela se quebra. E, por último, se destrói, é a cariólise. Daí você vê, normalmente, uma célula sem núcleo, que é muito parecida com a escama, só que nesse caso aqui, a célula não vai estar queratinizada, tá? Então, os processos inflamatórios também podem estar associados com alterações reativas que indiquem, por exemplo, hipercromasia, ou seja, aumento da tonalidade do núcleo, ele fica mais escuro, mais intenso, mais pretinho ou mais basofílico. O espessamento da borda do núcleo também é irregular, ou seja, cromatina vai se depositando na borda da membrana nuclear e vai fazendo com que o contorno fique irregular, às vezes mais grossinho, às vezes mais fino. Cromatina com granulação mais grosseira, ou seja, alteração de distribuição de cromatina. Pode aparecer nucleolos, tá? Bi- e multinucleação, 1 ou 2 núcleos, né? Já é um indicativo, então, de processo inflamatório. Então, de uma forma geral, você tem um aumento do tamanho do núcleo, então isso leva a cariomegalia, ou seja, aumento da relação núcleo-citoplasma. Em relação ao citoplasma, o núcleo fica maior, então essa relação aqui, ó, tende a ser maior o núcleo em relação ao citoplasma. O núcleo fica mais intensamente corado, tá? Hipercromasia, se cora mais intensa pela condensação da cromatina. O contorno irregular que a gente já falou, multibinucleação, espessamento da carioteca, da membrana do núcleo. Além da hipercromasia, a gente pode ver marginalização da cromatina, ou seja, se a gente pegar o núcleo e dividir ele mentalmente em 4, você vê que os quadrantes têm intensidades de coloração diferentes. Por quê? Porque você tem mais cromatina para um lado do que para outro, tá? Inchaço do núcleo, às vezes o núcleo aumenta pela entrada de água, não a perda de água, e aí ele fica grande, mas também, além de ele estar grande, ele não está hipercromático, ele está pálido, tá? Então isso é inchação, é diferente da cariomegalia. Alterações degenerativas que a gente já falou, que é a cariopicnose, cariorrex e cariólise. Então, olha só, aqui eu tenho halo perinuclear, tá? Que é um critério de inflamação. Binucleação, essa célula aqui tem binucleação. E as alterações degenerativas que a gente falou são o que eu mostrei para vocês. A picnose, tá? Que é o DNA, ele fica condensado primeiro, tá? Retração do núcleo, redução do volume, condensação do DNA e o núcleo fica hipercromático. Aí tem aqui uma fotinho mostrando umas células parabasais aqui, ó, com núcleo picnótico. Depois esse núcleo pode se partir. Daí você tem a cariorrex, que a gente fala que é dissolução da cromatina, dispersão da cromatina, perda dos limites nucleares, você não tem mais o contorno do núcleo. Aí você vê o núcleo como se ele fosse esfarelado, partido lá, ó, tá? Isso indica um critério de degeneração celular, a célula está em processo de morte em resposta a um processo inflamatório, tá?
E por último, você tem a lise, a perda, a destruição do núcleo, que é, aqui é Ixi, eu troquei. A cariólise aqui embaixo, isso aqui em cima, tá? Mas o resto aqui tá certo. E aqui você tem, então, um local onde antes tinha um núcleo, mas você só vê o espaço ali, claro, onde tinha um núcleo. Então, o lise do núcleo, cariólise, dissolução da cromatina por DNases, e o núcleo sem coloração ou bem pouquinho corado. É o que você vê como critérios de degeneração celular, que indicam, então, a morte da célula pelo processo inflamatório. Nesse caso, o agente etiológico aí tá ganhando a briga, né? Tá? Ó, aqui tá bem bonito, ó. A cariorrex, tá? O núcleo partido. E aqui é cariólise, só o espacinho, tá? Bom, as células, todos esses critérios que eu mostrei para vocês, indicam lá com relação às células escamosas, né? Então, são critérios citológicos de processo inflamatório em relação ao núcleo citoplasma de células escamosas. Mas as células endocervicais também podem ser alvos de processo inflamatório. E os critérios são praticamente os mesmos. Multinucleação, aumento do volume do núcleo, normalmente 3 a 5 vezes maior do que o normal. Anisocitose e pleomorfismo, ou seja, forma e tamanho diferente do núcleo. Marginalização da cromatina, ela vai tendendo a ficar para as bordas do núcleo. Hipercromasia discreta, nucléolos proeminentes, porque as células endocervicais já têm nucléolo, 1 ou 2 nucléolos, mas nucléolos discretos. Aqui você vê nucléolos bem grandes e pode ser múltiplos também. Como as células endocervicais podem estar isoladas, mas na maioria das vezes elas vêm associadas, em grupo, pode ser empaliçada ou em favo de mel, é comum que as células endocervicais apareçam em grupos. Então, aqui os folhetos, os agrupamentos de células endocervicais mostram um infiltrado de polimorfo nuclear dentro. Então, você vê o grupamento, mas tem leucócito não em cima e nem por dentro, junto desse grupamento, tá? O citoplasma é demasiado com vacuolização ou infiltração de polimorfo. Então, essas células glandulares, elas podem fazer fagocitose de leucócito também, tá? Tudo isso indica um processo inflamatório na endocérvice, tá? As células metaplásicas também podem ser alvos de processo inflamatório. Então, nós temos as escamosas, as endocervicais e as metaplásicas, que são os tipos celulares que a gente visualiza na citologia, né? Então, as células metaplásicas imaturas, né, são aquelas células estreladas, com prolongamento citoplasmático, com o citoplasma de coloração mais densa, o núcleo lembra um núcleo de célula glandular. Então, nesse caso, só que essas células, isso é o normal delas, essas células podem ter critérios de inflamação, tá? Que aí a gente chama de célula metaplásica reativa, tá? Nesse caso, as células metaplásicas exibem critérios de inflamação como o quê? Elas podem apresentar pseudoeosinofilia, tá? Elas podem apresentar metacromasia, aloperinuclear, vacuolização citoplasmática, inclusão citoplasmática de leucócito, fagocitose de leucócito, espessamento da carioteca, núcleo aumentado, nucléolos proeminentes, etc. Ou seja, todos os mesmos critérios de inflamação vão estar presentes nas células metaplásicas. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, esses são os principais critérios. Depois eu vou fazer postar uma aula prática mostrando diferentes esfregaços, e aí a gente vai visualizar os critérios aí tudo junto. O que a gente está vendo nesse slide? A gente vai pontuar tudo que a gente está vendo para poder fixar o conteúdo, mas é simples, tá? Muito fácil de ver processo inflamatório e é bastante comum também nos esfregaços. Então, a gente, 80% dos esfregaços, eles têm, que não são malignos,
eles são processos inflamatórios. O processo normal, o paciente com citologia normal, sem critério nenhum de inflamação, é em torno de menos de 20%, às vezes, tá bom?